Parte 2. Experimentando outros métodos. 1. Deixe as folhas de molho em água. Ferva 2 xícaras a 475 ml de água com 3 colheres de sopa a 25 gramas de carbonato de sódio. Tire a água do fogão, ponha as folhas nela e deixe-as mergulhadas por 20 a 30 minutos. Depois disso, raspe-as para tirar a celulose, como faria normalmente. Esse processo é igual ao método acima, mas você não vai ferver as folhas o tempo todo. Este método é ideal para folhas delicadas ou em baixa quantidade. 2. Se não estiver com pressa, mergulhe as folhas em água normal. O processo vai demorar de 2 a 3 semanas, e você vai ter que trocar a água de vez em quando para que ela não estrague as folhas. Por fim, também pode acrescentar água sanitária ao líquido para evitar erros e acidentes. Depois dessa etapa, tire a celulose com uma escova de dentes macia. Se acrescentar água sanitária à água, siga a proporção respectiva de 1 hora e 30 minutos. Use um detergente biológico. Misture 2 xícaras a 475 ml de água com 115 gramas de um detergente biológico. Acrescente as folhas e ferva tudo por 30 minutos. Depois, enxague-as e tire a celulose com uma escova de dentes macia. Ponha as folhas entre 2 camadas de papel mata-borrão por 2 semanas. Parte 3. Colorindo ou descolorindo as folhas. 1. Use água sanitária para deixar as folhas brancas. Ponha 1 xícara a 240 ml de água e 1/4 xícara a 60 ml de água sanitária em um recipiente. Depois, ponha as folhas no pote até que elas fiquem brancas. Isso leva cerca de 20 minutos, mas pode demorar mais se as folhas forem mais escuras ou espessas. Se quiser vários esqueletos, você pode transformar algumas folhas de cada vez. Não exagere na quantidade. 2. Enxague as folhas com água fresca. Ponha água fria ou morna em um recipiente limpo. Mergulhe as folhas na água, uma a uma, depois, ponha-as sobre papel toalha. A água vai tirar o excesso de água sanitária e interromper o processo de descoloração. 3. Deixe as folhas secarem. Se quiser que fiquem achatadas, ponha-as entre 2 camadas de papel toalha e coloque alguns livros por cima. Se quiser algo mais natural, deixe que elas sequem sobre o papel toalha, mas sem nada em cima. Sem o peso, as folhas vão ficar distorcidas e dobradas. Esse processo demora cerca de 20 minutos. 4. Mergulhe as folhas em corante alimentar ou uma aquarela líquida para dar a elas um efeito de pintura. Misture a água e uma quantidade suficiente de corante ou aquarela para conseguir o tom que quer. Mergulhe tudo na solução por até 20 minutos e depois, tire. Enxague as folhas com água fresca e espere elas secarem usando o mesmo método de acima. Se quiser folhas achatadas, ponha-as entre 2 camadas de papel toalha e por baixo de alguns livros. Se quiser folhas naturais, deixe-as sobre uma única camada de papel toalha. 5. Pinte as folhas com a aquarela líquida ou o corante alimentar. Ponha suas cores favoritas em xícaras ou tampinhas de garrafa. Use um pincel macio e adequado para a pintura. Você pode usar um tom sólido ou fazer listras. Quando terminar, deixe elas secarem entre 2 livros. Não use pincéis com cerdas duras, ou vai danificar os esqueletos. 6. Passe uma tinta em spray nas folhas se quiser um efeito metálico. Ponha-as sobre uma camada de papel toalha. Aplique a tinta metálica com cuidado. Use uma pinça para levantá-las e transfira-as a uma camada limpa de papel toalha para que elas sequem. Por fim, repita o processo do outro lado. Não deixe as folhas secarem sobre o mesmo papel toalha onde fez a aplicação da tinta, ou elas vão ficar grudadas. Use uma tinta em spray floral para obter resultados melhores ainda.